Boa tarde, meu nome é Suane, eu sou nutricionista. Irei apresentar o trabalho intitulado Impactos Metabólicos e Nutricionais do Jejum de até 72 horas no organismo humano adulto saudável. Bom, jejum ao longo da história. O jejum tem sido praticado por diversas culturas e religiões há milhares de anos. Existem evidências arqueológicas de que ancestrais humanos já realizavam um período de privação alimentar, seja por necessidade de sobrevivência, ou por escassez, ou por hábitos culturais. Além disso, muitas tradições religiosas como o islamismo, o judaísmo, o cristianismo, o budismo e o hinduísmo incorporam práticas de jejum como parte de suas crenças e rituais. Mais recentemente, adeptos da dieta vegetariana, veganismo, utilizam o jejum como parte de suas rotinas e práticas. Bom, o que diz respeito ao interesse científico, nos últimos 20 anos, o jejum tem sido um objeto de interesse científico, sendo estudado por seus possíveis efeitos benéficos à saúde humana, evidências que indicam que períodos curtos de inanição podem melhorar a sensibilidade à insulina, reduzir o risco de doenças cardiovasculares e aprimorar a função cognitiva, entre outros benefícios. Então, atualmente, há uma crescente quantidade de pesquisas buscando compreender os efeitos a longo prazo do jejum em diferentes biotipos e populações. Bom, na sequência, temos o jejum na área clínica, né? Um estudo publicado em 2017 na revista Nutrition concluiu que o jejum pode ser uma opção segura e eficaz para a perda de peso em pacientes com obesidade e sobrepeso, desde que seja supervisionado por um profissional de saúde. Bom, outro estudo publicado em 2019 concluiu que os efeitos do jejum intermitente na saúde geral e concluiu que a prática pode melhorar o controle glicêmico em pacientes com diabetes tipo 2, desde que prescrito e monitorado por um profissional nutricionista. Bom, no entanto, um dos maiores desafios que temos no estudo científico do jejum é estabelecer com precisão os limites de benefícios da saúde humana, é identificar até onde ele pode ser potencialmente prejudicial. Ou seja, o intervalo que vai de 0 a 72 horas de abstinência alimentar, ele é considerado mais seguro para indivíduos adultos saudáveis, excluindo aqueles que possuem doenças crônicas restritivas, os que possuem deficiências nutricionais. Portanto, para que o jejum seja prescrito por um profissional nutricionista, é crucial entender amplamente os impactos metabólicos causados pelo jejum e sua fase pós-refeição, a chamada fase pós-prandial. Bom, no slide a seguir, tem a motivação desse trabalho. Esta análise pretendeu oferecer ao profissional nutricionista um maior conhecimento científico do jejum para que este, de posse dos conhecimentos aqui apresentados, possa decidir usar ou não em suas rotinas clínicas, objetivando sempre os maiores e melhores resultados e benefícios à saúde do paciente e da sociedade como um todo. Bom, em suma, o objetivo deste trabalho procurou realizar uma análise ampla, aprofundada e descritiva sobre os possíveis benefícios da adoção do jejum por até 72 horas, quando orientado por profissional nutricionista. Um dos nossos objetivos também foi que, através dessa análise crítica, buscou-se fornecer aos profissionais nutricionistas um maior embasamento científico sobre o jejum, permitindo tomar decisões informadas sobre sua aplicação em rotinas clínicas, visando sempre os melhores resultados e benefícios para a saúde dos pacientes e da sociedade como um todo. Bom, na sequência, tem-se a metodologia. O estudo foi
adota uma abordagem metodológica qualitativa, utilizou-se 65 artigos. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica retrospectiva sistemática realizada no período de agosto de 2022 até maio de 2023. Bom, foram utilizadas bases de dados como Lilacs, PubMed, Medini e CCL, ok? Bom, na sequência, nós temos os resultados e discussões. Ao iniciar as discussões, é necessário destacar o papel da pesquisa científica como fonte para ampliar o conhecimento do profissional nutricionista. Bom, um profissional nutricionista possui conhecimento especializado, baseado em evidências científicas, utilizando para auxiliar os indivíduos a fazer escolhas alimentares saudáveis e alcançar seus objetivos de saúde. Ele avalia o estado nutricional dos pacientes, identifica possíveis deficiências ou excessos e recomenda intervenção nutricional mais adequada. Bom, sabendo-se disso, vamos entrar na parte da digestão, a fase da digestão do carboidrato. Após a digestão dos carboidratos, sabe-se que ocorre uma série de processos metabólicos no organismo humano nas primeiras 5 horas após a alimentação. Bom, nesse período ocorre um pico de glicemia, chamado glicemia pós-prandial, que é o aumento no nível de glicemia pós-refeição, que desempenha um papel importante no funcionamento metabólico do organismo. Porém, episódios frequentes de níveis elevados de glicemia pós-prandial pode ter consequências e efeitos negativos na saúde. Bom, na sequência, nós temos alguns efeitos na refeição pós-prandial, incluindo a hipoglicemia, tá? Alguns dos efeitos associados ao aumento da glicemia incluem o maior risco de desenvolvimento do diabetes tipo 2, que é quando ocorre a frequência de forma prolongada. Esse estado pode levar à resistência à insulina e o desenvolvimento da diabetes. E também a progressão do pré-diabetes para o diabetes tipo 2. Outro impacto metabólico relacionado aos picos constantes de glicose no sangue é o aumento de risco de desenvolvimento de complicações microvasculares, especialmente nos rins, a chamada nefropatia diabética, e nos olhos, que é a retinopatia diabética. Essas complicações são consequências da exposição prolongada dos tecidos e altos níveis de glicose após as refeições, o que pode levar a danos vasos sanguíneos e diminuindo a função renal e a função visual. Bom, na sequência, tem-se as consequências do jejum prolongado, né? Após a ação da insulina, reduzindo a glicose no sangue, caso o indivíduo continue em jejum, a partir daí, todas as reservas de glicose serão consumidas pelo fígado, e a partir desse momento o organismo enfrenta a condição conhecida como hipoglicemia. A hipoglicemia ocorre quando os níveis de glicose no sangue ficam perigosamente baixas, o que pode levar a uma série de complicações no organismo, como disfunção cerebral, fadiga, fraqueza muscular. Bom, na sequência, tem-se o início da cetose, o processo de cetose e a criação dos corpos cetônicos. O que ocorre? Após o consumo de toda a glicose pelo fígado, o organismo, após um período de 12 horas, de 8 a 12 horas em jejum, o organismo inicia a cetose. O que é a cetose? É um estado metabólico que a energia é produzida pela quebra dos lipídios, gerando o chamado corpos cetônicos. Isso resulta em uma produção de energia de maior qualidade e eficiência metabólica em relação à energia gerada pelos carboidratos. Bom, os corpos cetônicos são uma fonte de energia altamente concentrada, produzindo uma qualidade significativa de ATP,
que é a principal molécula de energia utilizada pela célula. Na sequência, tem-se o que ocorre na disfunção cerebral referente ao estado de cetose. Bom, quanto à disfunção cerebral durante a cetose, é importante ressaltar que o cérebro ele é dependente da glicose como fonte de energia. E a hipoglicemia pode afetar o seu funcionamento normal, resultando em sintomas como confusão, dificuldade de concentração, tonturas, e em casos mais graves, pode trazer até convulsões e perda da consciência. A falta de glicose também pode resultar em fadiga, fraqueza muscular, além de dificultar a obtenção de energia para o funcionamento adequado das células, causando sensação de cansaço, de fraqueza. Bom, na sequência, nós temos também as principais vantagens do estado da cetose. Quais são as vantagens da cetose? A cetose ele tem a capacidade de fornecer energia constante e estável, sem os picos e quedas associados ao consumo de carboidrato. Então, isso pode levar a uma melhora na clareza mental do indivíduo, aumento da energia, redução da fadiga. Estudos sugerem que a cetose pode melhorar a função cognitiva, a concentração, proporcionar uma sensação de alerta e lucidez. E, além disso, a estabilidade energética fornecida pela cetose pode levar a um aumento geral na energia, permitindo que as pessoas se sintam mais ativas e produtivas ao longo do dia. Bom, na sequência temos mais alguns benefícios da cetose, incluindo o auxílio na redução da gordura corporal, tá? Além disso, melhora a regulação do nível de sangue no açúcar, o nível de açúcar no sangue, desculpa, insulina, o que é benéfico para indivíduos com diabetes tipo 2. Bom, esse é um estudo feito no ano de 2017, investigou que os efeitos do estado de cetose no músculo esquelético e na massa gorda, ele pode ser eficaz não só na redução da massa gorda, mas ele também previne a perda da massa muscular em indivíduos saudáveis. Ainda sobre os resultados e vantagens da cetose, sugere-se que um estudo relacionado em 2019 sugeriu que a cetose melhora a composição corporal, reduzindo a gordura subcutânea e a gordura visceral, que é a gordura mantida na região abdominal, ao redor dos órgãos internos, como fígado, coração, intestino, sendo considerada uma das gorduras mais perigosas para a saúde do ser humano. Bom, na sequência, temos ainda o processo de cetose. No caso um indivíduo continue em jejum até o período de 48 horas, é estabelecida a cetose e se inicia o processo de autofagia. Bom, nesse período é iniciado o processo de autofagia, que consiste na degradação autônoma da célula. Ou seja, a autofagia é um mecanismo essencial em que a célula se autodegrada para remover e reciclar proteínas e organelas que estejam defeituosas, disfuncionais. Esse processo ele desempenha um papel crucial na saúde celular, previne o acúmulo de toxinas no organismo. Ou seja, a autofagia celular tem sido associada a diversos benefícios para a saúde. Através desse mecanismo, as células podem eliminar componentes disfuncionais, que é o mecanismo de autodegradação, elas autodegradam autônomas, reduz o estresse oxidativo e promove a renovação celular. A autofagia também pode estar envolvida na prevenção de doenças neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer. E é importante ressaltar que a autofagia celular atinge sua máxima intensidade no período de 48 horas, que é quando o corpo está no estado máximo de cetose. No entanto, vale lembrar que o jejum prolongado deve ser realizado sob a supervisão
de um profissional nutricionista, pois cada indivíduo pode responder de maneiras diferentes a essa prática. Considerar individualidades, condições clínicas, médicas preexistentes, necessidades nutricionais específicas. Bom, sobre o trabalho de autofagia, sobre o processo de autofagia, um dos trabalhos que eu gostaria de citar é o trabalho que o doutor biólogo japonês, Dr. Yoshumi, ele foi laureado no Prêmio Nobel em 2016 por suas contribuições referentes ao estudo da autofagia celular. Bom, sendo assim, uma das últimas consequências da abstinência alimentar no período de até 72 horas é o fenômeno da regeneração celular. Estudos têm demonstrado que o jejum intermitente e prolongado pode desencadear processos de regeneração celular. Por exemplo, um estudo conduzido por Shen em 2014 mostrou que o jejum de 24 horas aumentou a regeneração celular do intestino delgado de camundongos. Um outro estudo relacionado em 2010, por exemplo, indicou que o jejum de 48 horas, que é quando se inicia o processo da autofagia, promove a regeneração celular do fígado. Esse estudo foi realizado também em camundongos. Bom, no entanto, é importante notar que os resultados obtidos em animais nem sempre podem ser diretamente aplicados nos seres humanos. Portanto, ainda se faz necessário a realização de mais pesquisas e estudos clínicos para entender melhor os efeitos do jejum prolongado no processo de regeneração hepática em humanos. Bom, além disso, um estudo em camundongos realizado no ano de 2020 descobriu que um jejum de 24 horas resultou em um aumento significativo no número de células troncos neurais e células progenitoras no cérebro. Ou seja, apesar disso tudo, é importante destacar que os resultados obtidos nos estudos com animais podem não ser diretamente aplicados a seres humanos. Além disso, é fundamental ter cautela ao interpretar esses resultados e não os generalizar indiscriminadamente por toda a população. Bom, com isso, esta análise concluiu que, após uma minuciosa revisão sistemática, leitura disponível, concluímos que o jejum de até 72 horas ele apresenta impactos metabólicos positivos ao organismo humano adulto saudável, promove a melhora na saúde geral. E o que mais importante, o conhecimento desses benefícios amplia significativamente a capacidade dos profissionais de saúde, especialmente nutricionistas, ao mesmo tempo em que a desafia a responder de forma qualificada às demandas e curiosidades a seus pacientes em relação a esse tema, que é o tema do jejum, que está se tornando cada vez mais popular. Além disso, os estudos vêm contribuindo para uma compreensão mais aprofundada dos estudos científicos, dos efeitos metabólicos e fisiológicos do jejum, revelando potenciais benefícios para a saúde. Ou seja, ao explorar o mecanismo envolvido durante o período de jejum, observaram-se impactos positivos, como a regulação do metabolismo, melhora na sensibilidade à insulina, redução da inflamação e estresse oxidativo, além da ativação de mecanismos de reparação e regeneração celular, como o processo de autofagia. Esses achados científicos, eles têm contribuído para desmistificar e reinterpretar crenças antigas em relação ao jejum, fornecendo embasamento sólido para aplicação controlada e orientada do mesmo com estratégia terapêutica em condições clínicas. Bom, essas foram as referências utilizadas no trabalho. Foram analisadas 65 artigos. E agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Finaliza-se aqui esta apresentação.